Olá, estamos de volta para continuar com nossas aulas de integrais duplas, né? Olha só, hoje a gente vai falar de coordenadas polares, perfeito? Vamos dizer o que é, como surge, né? E qual a utilidade em integrais duplas, tá ok? Bom, antes de começar, nós vamos lembrar só um pouquinho aqui de uma questão, né? Só um exemplo, só de coordenadas polares, lá que a gente viu na aula passada, a gente vai lembrar aqui de umas coisinhas, tá certo? Que eu acho que essa lembrança vai ajudar bastante, né? Então, vamos lá. Calcule a integral dupla de x, y pelo elemento de área, onde D, né, ó, na região D, onde D é a região limitada pela reta y, x menos 1 e pela parábola y ao quadrado igual a 2x mais 6. Olha só, eu quero fazer essa integral de x, y nessa região D e eu preciso achar os limites de integração, que serão obtidos, ó, de acordo com a região D, claro, que é limitada pela reta y igual a x menos 1 e y ao quadrado igual a 2x mais 6. Olha só, nós já vimos o seguinte, que eu só posso calcular a integral dupla de uma região, né, dentro de uma região que seja limitada, perfeito? E é isso que a gente vai verificar. Quais são os limites dessa região D que está sendo dada aqui. Agora, olha só, a gente sabe o seguinte, deixa eu pegar aqui a canetinha, a gente sabe o seguinte, que se eu desenhar o gráfico desta função aqui, ó, eu vou obter o seguinte. Quando o x é 1, o y é 0. Então, o ponto fica bem aqui. Tá certo? Aí, quando o x é, sei lá, 3, digamos, o y é 2. Digamos que seja aqui. Aí eu tenho essa reta aqui, né, ó, que passa no ponto 1, 0 e 3, 2. Perfeito? Essa linha aqui, né? Ok? Isso aqui é y igual a x menos 1. Se eu pegar outra, y ao quadrado igual a 2x mais 6. Vamos lá, vamos fazer o gráfico dela. Eu vou fazer separado e depois vou juntar. Você vai entender já já por que eu vou fazer dessa forma. Tá. Esse aqui é o eixo y. E esse aqui, ó, é o eixo x, digamos. E esse aqui é o eixo x. Tá certo? Aí vamos lá. Quando x é menos 1, quando x é menos 1, né, ó, vai dar 4, aí o y pode ser mais ou menos 2. Digamos que aqui está o 2. E aqui está o menos 2. Então, eu tenho esses dois pontos. Perfeito? Só substituir no x e achei o y. Tá? Agora, não está bem simétrico, né? Deixa eu colocar esse aqui um pouquinho mais em cima. Pronto, se for mais ou menos aqui, já fica melhor, né? Deixa eu apagar aqui esse excesso. Aí ficou melhor agora, né? Então, aqui está o menos 2. Está mais ou menos, né? Não está bem simétrico, está mais ou menos. Tá certo? Agora, quando o x é zero, o y é 6, né? Não, quando o y é 0, melhor, o y ser 0, aí o x vai ser menos 3. Então, é mais ou menos aqui assim. Menos 3. Aí é esta parábola aqui, né? Claro. Nós sabemos que é a parábola assim, porque quem está ao quadrado é o nosso. Quem está ao quadrado é o nosso y, né? Deixa eu apagar aqui algum excesso para ver se o gráfico fica melhor. Ficou, né? Ó, bem melhor. Perfeito? Aí tá aí.
Tá certo? Esses dois gráficos. Ó, você vê aqui, ó, pelas coordenadas que a gente apresentou aqui, eles se encontram. Mas onde é que eles se encontram? Aí você vai e resolve esse sistema, que você vai encontrar exatamente onde eles se encontram, né? Ó. Aí você já vai obter algum limite, tá certo? Aí quando você for fazer o gráfico, você inclui os pontos de onde há interseção, onde eles se encontram, né? Ó. O y é igual a x menos 1. Vou substituir na de baixo. Vai ficar x menos 1 ao quadrado igual a 2x mais 6. Então, eu vou ter aqui, ó, x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a 2x mais 6. Passando 2x e o 6 para cá, eu vou ter x ao quadrado menos 4x menos 5 igual a zero. Bom, aí você resolve da maneira que você achar melhor, tá certo? Né? Mas, quando você resolver, né, você vai obter dois números que multiplicaram D5 e que somaram D4. Não vou pensar nos sinais, né? Multiplicado D5 só tem o 1 e o 5. Só que o resultado tem que ser negativo, tá certo? E quando eu somar, tem que dar mais 4. Por quê? Porque tem que dar o simétrico aqui do coeficiente do x, né? Então, o resultado tem que ser menos 5 e mais 4, então tem que ser menos 1. Menos 1 mais 5 dá mais 4, olha aí. Perfeito? E menos 1 vezes 5 também dá menos 5. Daí você resolve da maneira que você achar melhor, essa é apenas uma delas. Tá ok? Então, o que nós obtivemos aqui? Nós obtivemos os pontos de interseção. Então, quando eu for fazer o gráfico, eu vou incluir esses pontos. Ó. Vou incluir, ó, aqui ó, eu achei a imagem do x igual a menos 1 e do x igual a zero. Aqui eu achei a imagem do x igual a 1 e do x igual a 3. Né? Ó. Perfeito? O que eu vou fazer? Ó? Vou achar a imagem do menos 1, do zero, tá certo? E do 5, né? Aí resolve tudo. Perfeito? Eu vou ter um bom gráfico. Quer ver? Olha só. Vamos apagar isso aqui. Né? Já sei os pontos de encontro, né? Aí eu vou colocar aqui, ó. Eu vou fazer normalmente como eu faria a construção de gráfico. Vou construir uma tabelinha, tá certo? E vou identificar os pontos, tá? Então, vamos lá, tabelinha aqui, ó. X. Os X que eu vou usar, né? Ó. Aí o Y são dois, né? Ó. Um Y é X menos 1 e o outro Y é... Esse aqui é Y igual, né? Tá certo? Aí o outro Y é o Y ao quadrado. Y ao quadrado, que é igual a 2x mais 6. Aí eu tiro o Y, né? Tá certo? Aí vamos ver se vai funcionar essa tabelinha. Vamos lá. Como eu disse, eu vou colocar menos 1, 0 e 5, que é o ponto de encontro deles. Quando o x for menos 1, aí aqui vai dar menos 2, né? Nessa aqui. E nessa outra, vai dar menos 1, vai dar 4, vai dar mais ou menos 2. Tá certo? Mais ou menos 2. Não é? Bom, mas mais 2 não quero, só quero menos 2. Perfeito? A gente sabe que vai dar o mais 2, mas o que me interessa é o menos 2. Mas a gente sabe que a outra imagem do menos 1, né, ó, olhando através do y, claro, né, ó, é o 2. Perfeito? Bom, a imagem do zero nessa primeira é menos 1 e nessa segunda é 6, né? Perfeito? Aí a imagem do 5 aqui na primeira é 4, na reta, e nessa parábola dá 10, 16, dá mais ou menos 4. Bom, como eu quero o ponto de encontro, né? Ó, como vai dar mais ou menos 4, eles não vão se encontrar no menos 4, e sim no y é igual a 4. Então, eu vou usar só o 4. Perfeito? Ó, eu vou colocar aqui o outro ponto que seria, mas esse eu não quero usar, tá certo? Ó, aqui seria o menos 4, mas eu não quero usar o menos 4, tá? Aí eu vou fazer aqui o gráfico com todos esses pontos. Certo? O gráfico com todos esses pontos.
Digamos que aqui é o 6. Aqui pode ser o 6. A imagem do zero, né? Na parábola é 6. 0. A imagem do zero não é raiz, né? Tá errado. Tá errado aqui, não é 6, não. É mais ou menos raiz de 6, né? E menos raiz de 6. Então, é raiz, né? Então, não, deixa eu apagar isso aí. Esse ponto não vai entrar, porque não é 6, é a raiz. Você me perdoe aí o lápis. Tá? Então, vou pegar aqui esses primeiro. Menos 1 com menos 2. Menos 1. Digamos aqui, ó. Com menos 2. Então, mais ou menos aqui é o 2. Tá certo? Então, aqui é o 4. Tá? Então, aqui no meio é o 3. Perfeito? Menos 1 com menos 2. Aí, esse é um ponto da reta. Vou achar primeiro os pontos da reta, tá? 0 com menos 1. Da reta, menos 1 com menos 2. Aí 0 com menos 1. Então, é bem aqui, né? É esse ponto aqui. E 5 com 4. Então, 1, 2, 3, 4, 5. X, deixa eu apagar isso aqui, né? Para ficar direitinho. Um, dois, três, quatro, 5. Aí a imagem do 5 é o 4. Aí tá aqui, né? Perfeito? Ó. Aí, ó, a reta passa nesses 3 pontos. Vamos ver se vai dar mais ou menos, né? Ó. Tem que dar perfeito, mas tem que dar mais ou menos aqui. Então, essa é a reta. Perfeito? Essa é a reta y igual a x menos 1. Perfeito? Olha aí, direitinho, passando no 1, né? E no 3, se você for olhar aqui a imagem no 3, vai dar mais ou menos no 2. Tá certo? Mas tem que dar exatamente. Aí vamos ver o outro. Menos 1 com menos 2. Está aqui o ponto já feito. Aí o outro ponto que eu vou colocar aqui, que eu não mencionei, é esse que dá o menos 3, né? Menos 2, menos 3. Tá? Que está aqui, ó. Só para virar aqui a parábola direitinho, né? Menos 3, tá certo? Tá aqui, ó. É esse ponto aqui. Tá certo? Aí o outro ponto é o 5 com 4. Tá, então ela tem que passar, bom, mas eu sei que ela passa no menos 1, 2, né? Então eu vou colocar aqui, ó, só para ajudar. Só para ajudar, né? No desenho, né? Então, ó, então ela vai fazer isso aqui, né? A parábola. Perfeito? Ela vai fazer isso aqui, né? Já que é uma parábola. A única região fechada, você pode ver que é essa aqui, né? Então, essa é a minha região de integração. Agora, como é que eu vou fazer os limites? Olha só. Veja bem. Se você olhar a variação do x, você pode pegar assim, ó, que o x varia de menos 3 até o 5. O 5 é? Não. Não vou colocar assim, não. Vou colocar a variação do y. Eu acho que fica melhor. Você pode colocar assim, ó, que o y varia de menos 2 até o 4. Acho que assim fica melhor para integral. Você vai já ver por quê. Então, ó, vou começar com a variação do y, que a variação numérica vai ser o y. De menos 2 a 4. Bom, se eu pegar o y variando de menos 2 a 4, que essa é a variação vertical, né? Seria a variação assim. Seria essa variação aqui, né? Tá aqui, né? Até aqui, né? Essa é a variação do y, a variação vertical. E a variação horizontal seria a variação do x, né? Seria a variação do x.
Tá ok? Aí como é que variaria o x? Aí, ó, na horizontal, ó, eu não posso pegar do menos 3 ao menos 5, porque senão daria um retângulo enorme. Mas eu posso pegar aqui, ó, de uma curva a outra. Ó. Em qualquer local, ó, é sempre de uma curva a outra, da parábola até a reta. Ó. Em qualquer local, dentro do intervalo de menos 2 até 4. Então, ó, como a variação horizontal, a esquerda é o menor e a direita é o maior, então vai ser da parábola, tá certo? Eu vou achar o valor do x. Como eu vou achar o valor do x, ó, eu tenho que arrumar aqui, ó. X é igual a y ao quadrado menos 6 sobre 2. Então, é y ao quadrado menos 6 sobre 2 até a reta, né? A reta é y igual a x menos 1. Como eu quero a variação do x, isso é igual a y mais 1, né? Até y mais 1. E aí é só montar a integral. A integral de menos 2 a 4, integral de y ao quadrado menos 6 sobre 2 até y mais 1, né? Da função xy, né? Aí, como o primeiro vai ser a integral em relação a x, vai ser dx, e a última vai ser dy, que é a parte numérica. Então, você podia fazer a integral assim. Tá ok? Ah, professor, mas eu não quero fazer assim. Tá ok? Bom, se você não quer fazer assim, ó, aí você tem que pensar dessa outra forma que eu vou lhe dizer. Deixa eu apagar aqui agora. Né, ó. Deixa eu só lhe mostrar aqui como é que vai ficar a integral para você ver. Ó. Aqui, ó. Né, ó. A variação horizontal do x, e nós fizemos essa daqui, ó, de menos 2 até 4, né? Ó, e o x com essa variação de y ao quadrado menos 6 sobre 2, que é a mesma coisa que isso. Aí é a integral do tipo 2 que aparece aqui. Ó. Opa, nem está aqui, né? Nem está aqui. Seria essa integral aqui. Deixa eu só escrever aqui, ó. Eu acho melhor escrever aqui, né? Ó. Como é que seria a integral? Seria assim, então. A integral a ser resolvida, né? Ó, seria a integral de menos 2 até 4, integral y ao quadrado menos 6 sobre 2 até y mais 1. Aí aqui, ó, a função de integração, xy. Como esse aqui é a variação do x, é dx, e essa última do y, dy. Seria isso daqui. Perfeito? Seria justamente isso. Tá ok? Aí como é que seria a outra forma? Deixa eu apagar agora aqui, eu vou apagar tudo, tá? Porque essa outra forma tem um pouquinho de uns detalhezinhos mais sutis, né? Eu acho que a melhor forma de integrar seria essa. Essa outra forma de integrar, claro que daria também, mas eu acho que ficaria um pouco mais complicado. Não. Primeiro, complicaria já na obtenção da integral, né? Tá certo? Mas você vai ver aqui, ó. A gente vai fazer bem direitinho, né? Você vai ver que isso vai ser um pouco mais complicado, mas você vai entender direitinho, tenho certeza. Tá ok? Né? Como eu lhe disse, se eu fosse integrar, eu integrar essa que eu acabei de fazer aí em azul. Né? Agora eu vou pensar assim, ó. Olha só a ideia. No segundo modo, tá ok? Aí, ó, eu vou dividir aqui, ó. Eu tenho esse ponto aqui, ó, que causa uma divisão, ó. Tá certo? Então, ó, a variação do x seria de menos 3 até menos 1, né? Aí depois, de menos 1 até 5, né? Então, eu teria duas variações para o x, ó. Não poderia fazer direto. Professor, por que não poderia fazer direto? Você vai já entender quando eu terminar aqui. Ó. Uma variação para o x seria de menos 3 até menos 1. E a outra variação seria de menos 1 até o 5. Veja que na anterior, só com uma integral, eu resolveria o problema. Aqui não. Eu tenho que integrar esse pedaço aqui, ó, à esquerda dessa reta que eu acabei de colocar, que é a reta x igual a menos 1. Aí o resultado dessa seria mais o resultado dessa outra aqui. Aí somando as duas, dá exatamente o resultado daquela outra integral. Tá certo? Que a gente acabou de fazer. Então, ó, pela outra forma,
tomando a variação numérica para o y, eu teria só uma integral para resolver. Ó. Por isso que eu disse que naquela seria melhor. Aqui eu teria duas, né? Por quê? Ó? Aí como é que seria a variação do y neste caso? E como é que seria a variação do y para este caso? Para eu criar cada uma das integrais. Não é? Aí a variação teria que ser assim, ó. Presta atenção. Aí eu teria que ter, ó, a função y igual, né? Ó. Aí, ó, o eixo x divide, né? Ó. Então a função teria que ser y igual. Ó. E nesse pedaço aqui, ó, eu tenho só a parábola, né? Ó. Tá certo? A variação do x é horizontal e a vertical é essa, ó. Deste pedaço da parábola até este outro. Então eu divido a parábola ao meio. O que significa isso? Significa fazer o seguinte, deixa eu apagar aqui, ó, para eu ter o espaço. Significa fazer o seguinte, observe aqui, ó. Veja que isso aqui é a equação da parábola, não é uma função, como a gente sabe. E para as integrais, eu preciso ter função. No caso aqui, duas funções. Ó. Esta função desse lado, que eu estou marcando aqui bem de azul, ó, e esta função desse outro lado aqui, né? Né? A gente já fez isso. Então, seria y igual a raiz quadrada de 2x mais 6. Esse aqui é este lado, né? E esse outro lado seria y igual a menos raiz quadrada de 2x mais 6. Por quê? Eu passando o quadrado para esse lado, fica mais ou menos raiz quadrada de 2x mais 6. A parte onde o y é positivo é do eixo x para cima. A parte onde o y é negativo, que é no menos raiz, é do y para baixo. Então, é esse pedaço da parábola é a raiz com o coeficiente aqui 1, e esse outro pedaço para baixo seria abaixo do eixo x, com o coeficiente menos 1. Então, é isso que ia acontecer aqui, ó, do menos 3 a 1. Ó. Veja que é da parte que está para baixo até a parte que está para cima. Essa é a variação vertical, a variação do y, né? Ó. Então, ó, aqui ia ficar muito apertado, não dá para fazer. Deixa eu apagar para fazer direitinho, né? Ó. Então, ficaria menos raiz quadrada de 2x mais 6, menor ou igual que y, menor ou igual que raiz quadrada de 2x mais 6, raiz quadrada. Perfeito? Então, isso aqui seria uma variação. Tá ok? A outra variação, como é que seria? De menos 1 até 5. Ó. Aí, de menos 1 até 5, é essa outra parte aqui, né? Ó, deixa eu marcar aqui mais forte para vocês verem aí. Até o 5. Aí, veja que a variação vertical, ó, é sempre da reta até a parábola. Ó, em qualquer lugar, é sempre da reta até a parábola. Né? Ó, então, seria, a reta é x menos 1, menor ou igual que y até a parábola. Mas veja que é até a parte positiva da parábola. Então, seria raiz quadrada de 2x mais 6. Tá certo? Aí, ó, aquela integral de antes, que você, para achar essa integral dupla, bastava resolvê-la, para que esse outro modo fique exatamente igual a ela, é necessário o seguinte. Ó. Deixa eu ver se eu me lembro como é que era ela aqui. Eu vou escrever ela de novo, tá certo? Então, ó, a gente tinha a integral, que era de menos 2 até 4, integral de y ao quadrado menos 6 sobre 2 até y mais 1 de xy dx dy. Isso é igual, né? Se eu for fazer integrando, aqui é integrando primeiro em relação a x, né? Se eu for fazer integrando primeiro em relação a y, aí em vez de ter uma, eu tenho duas integrais para resolver, que seria a integral de menos 3 até 1, integral de menos raiz quadrada de 2x mais 6 até raiz quadrada de 2x mais 6 xy, agora dy dx, né? Ó, mudei a ordem de integração, mais a integral de menos 1 a 5, isso para dar igual, né? Ó.
Aí aqui é a reta, né, que é x menos 1, né, ó, esse intervalo aqui, né, ó, até a raiz quadrada de 2x mais 6, xy, dy dx. Então, ó, se eu integrar desta forma, eu resolvo só uma integral. Mas se eu integrar desta forma, eu tenho que somar esses dois resultados para que fique equivalente ao que está aqui no primeiro membro. Tá certo? Bom, não vou resolver, vocês podem resolver se quiserem para verificar, mas eu já adianto, essa integral aqui, ó, é um pouco mais difícil do que essa, né? Então é melhor resolver essa daqui, eu acho, com certeza. Tá bom? Então, vamos continuar. Então, aí é quando você vai mudar a ordem de integração. Era isso que faltava da aula passada, tá? Então, vamos continuar. Tá certo? Aqui estão as regiões direitinho, né? Se o meu desenho não ficou muito claro, aqui está bem claro, você vai ver tudo direitinho. Tá certo? Então, vamos lá. Agora, o motivo da aula de hoje, que é coordenadas polares, né? O que significa isso? Bom, a gente aprendeu e fez tudo até aqui num sistema de coordenadas cartesianas ou que é também chamado de coordenadas retangulares, né? O que significa isso? Significa o seguinte, que para você encontrar cada ponto nesse sistema de coordenadas, esse ponto sempre é vértice de um retângulo. Mas como assim, professor? Pegue um ponto XY qualquer. Está aqui o ponto de coordenadas XY. Para você achar, se eu lhe dissesse, ó, encontre o PXY, você pegaria lá no local onde é o X e traçaria uma reta paralela ao Y. E lá no local onde é o Y, você traçaria uma reta paralela ao X. E onde as duas retas se encontram é justamente o ponto P. Ó. Veja aqui, ó, este desenho que eu vou destacar aqui em vermelho, ele não lembra vermelho. Ele não lembra exatamente um retângulo? Olha só, ele lembra exatamente um retângulo. E o ponto, ó, é um vértice do retângulo, né? Ó. É um vértice exatamente oposto à origem, né? Sempre. Tá certo? Sempre, tá certo? Exceto quando é a origem, que vai coincidir, né? Mas qualquer outro ponto é sempre oposto à origem. Tá certo? Então é por isso que é chamado de coordenadas retangulares. Ok? O que é o sistema de coordenadas polares? Na verdade, é uma outra forma de achar o mesmo ponto P, né? Utilizando, em vez de x e y em modo serem lados de um retângulo, tá certo? Como aqui, a gente vai achar dois valores, tá certo? Um vai ser a distância do ponto até a origem e o outro vai ser o ângulo que a linha formada por essa distância faz com o eixo x. Perfeito? É assim que a gente vai achar e que é chamado de coordenadas polares. Aí você vai dizer assim, ó, professor, o senhor disse que a gente nunca tem estudado isso, mas eu já vi isso em complexo. Quando eu estudei complexo, uma forma de apresentar o complexo era dando a distância dele até a origem e o ângulo que essa distância formava com o eixo x. Então, eu já estudei isso lá no terceiro ano do ensino médio, ou do segundo grau. Perfeito? É verdade, é verdade. Só que lá a gente apresentava o xy assim, ó, como em complexo, x mais yi. Tá certo? Aqui, ó, a gente vai continuar no formato de ponto mesmo. Tá ok? Então, vamos continuar. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Exatamente o que a gente acabou de falar. A gente vai apresentar o ponto e não olhando mais se ele está formando um retângulo, né? E sim se ele está formando uma outra coisa que eu vou já lhe dizer e você vai entender. Então, deixa eu desenhar aqui novamente o eixo Y. E o eixo X aqui, né? Ó. Tá certo? Então, tá aqui, ó. Antes, eu tinha aqui, ó, para achar o ponto P, né? Tá certo? Agora, o que eu falei? Eu preciso encontrar a distância do ponto P até a origem do sistema, que eu vou chamar de R, essa distância, né? Vou até colocar
pontilhado, que eu acho que pontilhado fica melhor. Vamos colocar pontilhado. Tá certo? Aqui, pontilhado. Bom, se eu tiver só a distância aqui, ó, até a origem, fica difícil, né? Porque eu vou ter uma infinidade de pontos cuja distância até a origem é o R. Que infinidade de pontos são essas? São todos os pontos de uma circunferência com centro na origem e raio R. Todos os pontos dessa circunferência, ó, a distância até a origem tem raio R. Como é que eu consigo falar explicitamente só do P? Ó? Aí eu pego o ângulo que o P faz com o eixo X, que eu vou chamar de θ. Perfeito? Então, olha só, qualquer ponto pode ser obtido assim, ó. Então, olha só, essa outra forma de fazer aqui, né, ó, de achar o P, é chamado de coordenadas polares, onde o primeiro número é a distância que o P está da origem, e o segundo é o ângulo que essa distância faz com o eixo X. Tá certo? Segundo passo, como relacionar uma coisa com a outra e a outra com a uma? Aí é fácil. Não sei se você percebe, ó, esse triângulo que eu acabei de desenhar aqui, ó, ele é retângulo exatamente aqui, né? Ó. Não esqueça que aqui, ó, é a coordenada x e aqui é a coordenada y. Conclusão, esse segmento aqui, ó, tem tamanho x e esse segmento tem tamanho x, só que, ó, como se trata de tamanho, a gente vai pensar sempre que ele é positivo, né? E como eu faria para obter exatamente um ponto que não tivesse no primeiro quadrante? Bom, o que nós vamos fazer aqui para o primeiro quadrante, como eu digo sempre, vai funcionar para qualquer quadrante. Então, vamos pensar que o x e o y é positivo, certo? Então, dessa forma, a gente teria o quê? Que o x sobre y, que o x sobre o r é justamente o cosseno de θ, né? Ó. Cateto adjacente, né? Ó, ao ângulo θ, dividido pela hipotenusa. E o y, né? Ó, sobre r, né? Ó, que na verdade é esse segmento aqui, o y, né? Ó, mas como esse é um retângulo, esse outro segmento que eu já havia colocado também é y. Ele é r sobre a distância de P até a origem, é R seno θ. Bom, aí eu concluí o seguinte, ó, que o x, ó, é R cosseno θ e o y é igual a R seno θ. Olhe como essa definição satisfaz sempre. Se você tiver o θ de 0 a 90, você acha qualquer ponto do primeiro quadrante. Perfeito? Agora, se o θ tiver... se o θ for, por exemplo, aí se o ponto P for um ponto aqui, né? Ó, aí o θ é maior que 90 e menor que 180, não é isso? Perfeito? Porque aqui, ó, o ângulo é 180. Aí, olha só, não há problema, porque um ponto aqui, ó, a coordenada y é positiva, mas a coordenada x é negativa. Aí, olha só, o que nós temos aqui, ó? O cosseno entre... a gente já viu que o cosseno, no primeiro período, que o cosseno entre π sobre 2 e π é negativo. Tá certo? Aí, como r é positivo, o resultado do x vai dar negativo. Olha aí, certinho, né? E o seno entre π sobre 2 e π continua positivo. Então, y vai continuar positivo porque o r é sempre positivo, que é o raio, né? Então, dessa forma, ó, eu posso aplicar essa ideia para qualquer ponto em qualquer quadrante. Então, ó, essa definição, ó, vai servir sempre. Ok? Então, qualquer ponto pode ser achado assim, onde o r é maior ou igual que zero e o θ vai sempre variar de 0 até 2π, que você pode colocar a igualdade aqui ou não, né? Você é quem sabe. Por quê? Porque o 2π coincide com 0. Então, você pode colocar ou não. Não tem necessidade. Então, é assim que você leva do sistema de coordenadas retangulares para o sistema de coordenadas polares. Ou traz de volta. Perfeito? Então, vamos continuar. Então, aqui está o desenho direitinho, né? Ó. Então, vamos continuar. Tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar esse desenho daqui, tá? Vou tirar esse desenho
para ele não atrapalhar na minha imagem, que eu sei que você gosta da minha imagem. Então, vamos lá. Então, tá aqui, né? A ideia é essa. Então, aqui um pequeno resumo direitinho, né? Olha só. X é R cosseno θ, Y é R seno θ. Né? Ah, outra coisa que eu esqueci de falar aqui, ó, que eu vou escrever agora, né? Ó, que é o seguinte, ó. Como aqui é X e é Y e esse triângulo é retângulo, a gente sabe que a soma dos quadrados dos catetos é igual à hipotenusa ao quadrado. Perfeito? Vai funcionar só quando o x e o y é positivo? Não, para qualquer x e y, né? Porque é r cosseno θ, r seno θ. Se você pegar esse aqui e elevar ao quadrado, vai dar exatamente r ao quadrado. É só você fazer as continhas. Certo? Então, vai funcionar sempre. Ok? Então, tá aqui, né? O resumo de tudo que eu lhe disse. Não é? O r é sempre positivo ou zero e o θ varia de 0 a 2π. Então, assim, você obtém qualquer ponto do plano cartesiano em coordenadas polares, tá certo? Então, vamos lá. Vamos prosseguir. Tá. Obtenha as coordenadas polares dos pontos 1, 1 e menos 3 raiz de 2. Aí, como é que a gente vai fazer isso? Aí eu vou escrever uma outra coisa que eu não coloquei aqui, ó, que é o seguinte, ó. Como é que eu acho o θ? Em geral, o θ é o arco tangente, tá certo? O arco tangente, bom, tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, é y sobre x. Certo? O arco tangente de y sobre x sempre vai dar aqui o ângulo, né? Ó. Só que aqui, ó, em vez de ser de 0 a 2π, ó, você pode pensar assim também, ó, dá na mesma. De menos π até π. Dá na mesma. Perfeito? Na verdade, vai dar de menos π sobre 2 até π sobre 2, mas você sempre pode adaptar. Tá certo? Então, você sempre vai encontrar, né? De acordo com a adaptação. Na verdade, aqui sempre vai dar isso, né? Ó. Aí você deve fazer sempre a adaptação para o quadrante que você quer. Perfeito? Então, vamos lá. Então, aqui só repetindo, né? Então, vamos lá. Obtenha as coordenadas polares dos pontos 1, 1 e do ponto menos 3 raiz de 2. Então, vamos lá. Solução. Então, é aqui mesmo a solução. Então, solução. Letra A. Aqui, ó, você tem que lembrar o seguinte, ó, esse ponto é do primeiro quadrante. Então, ó, quando você for achar o ângulo, lembra que eu falei que o ângulo θ é o arco tangente de y sobre x, não é isso? Então, isso aqui, ó, é 1 sobre 1. Por que 1 sobre 1? Porque no A, ó, o x é 1 e o y é 1. Perfeito? Então, é 1 sobre 1. Me perdoe aí que eu já escrevi de maneira equivocada. O 1 sobre 1 está certo, mas a forma com que ele foi colocado aí não foi boa. Então, é o arco tangente de 1 sobre 1, que é igual ao arco tangente 1, que é 45 graus, não é isso? Mas a gente não coloca 45 graus, a gente coloca π sobre 4, porque a gente sempre vai querer o θ em radianos, como a gente expressou lá. Tá certo? Então, achei o θ. Como é que eu acho o R? Ora, o R ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, vai ser 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é 2. Isso quer dizer que o R é igual o natural seria ser mais ou menos, né? Mas a gente viu que o R é sempre positivo. Então, é raiz quadrada de 2. Perfeito? Então, olha só. O ponto 1, 1 em coordenadas retangulares é esse aqui, né? Vou colocar até aqui um Rzinho para dizer que é coordenadas retangulares. Ele é equivalente ao ponto onde o raio é raiz de 2 e o θ é π sobre 4 em coordenadas polares. Perfeito? Pronto. Simplesmente isso. Tá ok? Tá? Então, vamos à letra B. É menos 3 e raiz de 2, né? Então, o θ é igual ao arco tangente de menos de raiz de 2 sobre menos 3. Tá ok? Colegas, eu cometi um pequeno equívoco aqui, ó.
Eu inverti aqui, ó. Aqui é o 2 e aqui é o 3, para dar um valor daqueles que a gente conhece, tá? Quando eu for enviar para vocês os slides, eu vou consertar. Aí por quê? Para que a gente não use a calculadora, né? Para que não coloque um ângulo aproximado, tá certo? Então a gente vai fazer dessa forma, tá? Então vai ficar raiz de 3 sobre menos 2. Então isso aqui, ó, é o arco tangente de menos raiz de 3 sobre 2. Agora olha só. Veja bem. Olha só. Na definição de arco tangente que a gente viu lá no cálculo 1, a gente sabe que varia de menos π sobre 2 até π sobre 2, né? A gente viu isso. A tangente, o arco tangente, né? O arco tangente, né? O θ não, é o arco tangente de θ. Tá certo? Que varia de menos π sobre 2 a π sobre 2. Mas olha só, esse aqui, ó, tá no quarto quadrante, onde o y é negativo e o x é positivo. Tá certo? Então, você podia apresentar a solução de duas maneiras diferentes. Tá certo? Bom, no primeiro quadrante, raiz de 3 sobre 2 não é sobre 2, não, me perdoe de novo. É sobre 3, tá? É sobre 3, é sobre 3, é sobre 3. Eu vou consertar isso direitinho, tá certo? É sobre 3, me perdoe, lápis, tá? É sobre 3, raiz de 3 sobre 3. Ó, isso aqui no primeiro quadrante, né? Ó, para dar raiz de 3 sobre 3, isso é o cosseno do ângulo e o seno do ângulo. Deixa eu só pensar aqui um pouquinho, para vocês entenderem, né? Para dar raiz de 3 sobre 3, tem que ser 1 sobre raiz de 3, né? Então, aqui tem que ser meio e aqui tem que ser raiz de 3 sobre 3. Né? Aí a tangente de θ vai ser o quê? Vai ser esse dividido por esse, então vai ser 1 sobre raiz de 3, que é raiz de 3 sobre 3. Tá certo? Isso se fosse no primeiro quadrante, então isso aqui, ó, é θ igual a 30. 30 graus, que é π sobre 6. Isso no primeiro quadrante. Se eu pensar dessa forma aqui, ó, isso quer dizer que aqui vai dar, ó, menos π sobre 6. Ou, né, ó, menos π sobre 6, lá no terceiro quadrante. Ou lá no quarto quadrante, perfeito? Porque é o π sobre 6, não é? Ó, eu pensando na circunferência, eu estou pensando aqui, está no primeiro quadrante, o π sobre 6, e o outro está aqui, ó, que é o menos π sobre 6, que é o equivalente a ele, ó, no quarto quadrante. π sobre 6, então, é menos π sobre 6. Só que o menos π sobre 6 é a mesma coisa que 2π menos π sobre 6, que isso vai dar 12, vai dar 11π sobre 6. Então, você podia colocar um dos dois. Tanto faz. Vai dar o mesmo ponto. Perfeito? Ou você coloca 11π sobre 6 ou menos π sobre 6, né? Tá certo? Tá ok? Então, vamos continuar aqui, ó. Agora, quem é o raio? O raio é x ao quadrado mais y ao quadrado. Quem é o x? É menos 3, né? A gente mudou para menos 3. Lembra? Aqui o ponto é menos 3 e raiz de 3, tá? Menos 3 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. Isso vai dar 9 mais 3 vai dar 12. Isso quer dizer que o R... Isso implica dizer que o R é igual a 12, 4, 3. 2 raiz de 3. Então, qual seria aqui? Ó? Então, você vai dizer assim, ó, que o ponto menos 3 raiz de 3 em coordenadas retangulares é a mesma coisa, né? Ó, é equivalente a 2 raiz de 3 e o ângulo menos π sobre 6. E, professor, eu não quero colocar o ângulo menos π sobre 6. Bem, então você coloca 2 raiz de 3 e o ângulo 11 π sobre 6. É o mesmo ponto. Perfeito? A distância é da origem 2 raiz de 3 e está lá no ângulo 11 π sobre 6. Tá certo? Esse aqui no sentido horário e esse aqui no sentido anti-horário. Aliás, no sentido horário, ambos no sentido anti-horário. Só que aqui, ó, eu estou saindo do zero para menos π sobre 6 e estou olhando como se fosse no sentido horário. Perfeito? Tá ok? Então, é desta forma. Vamos passar para o próximo. Então, está aqui. No próximo, que é o contrário. Obtém as coordenadas retangulares dos pontos. Aí, o que é que eu sei?
eu sei que esse aqui é o R e esse aqui é o θ. Isso aqui está em coordenadas polares, não esqueça. Tá ok? Então, solução da letra A. O que é que eu vou fazer? Quem é o x? O x é R cosseno θ. Então, o x é R, que é 2, cosseno de 3π sobre 4. Tá certo? Bom, se fosse o π sobre 4, já que é múltiplo, né, é similar. Deve talvez mudar o sinal ou não, né? O π sobre 4 é o cosseno é raiz de 2 sobre 2. Então, é 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Só que 3π vai estar no segundo quadrante. No segundo quadrante, o cosseno é negativo. Então, isso aqui vai dar menos raiz de 2. Perfeito? Entendido a ideia? Eu estou aqui. Ó. Aqui é o π sobre 4. Aqui ó, é o 2π sobre 4, que é o π sobre 2. Então, mais 45, aqui é o 3π sobre 4. Ó, segundo quadrante. No segundo quadrante, o cosseno é aqui negativo, né? Ó. Então, menos raiz de 2. Então, esse é o valor do x. Valor do y. R seno θ. Então, é 2 vezes seno 3π sobre 4. A ideia é a mesma. Seno e o cosseno de 45 são iguais, só que no segundo quadrante, o seno ainda é positivo. Então, isso aqui vai dar raiz de 2. Então, qual é a conclusão? É que o nosso ponto, ó, 2, 3π sobre 4, é exatamente equivalente ao ponto de coordenadas x menos raiz de 2 e raiz de 2. Perfeito? Isso aqui em coordenadas polares e aqui em coordenadas retangulares. Letra B. 3π sobre 6. Tá certo? Isso implica dizer que o x é R, no caso é 3, já posso fazer direto, vezes o cosseno de π sobre 6. Isso vai dar... Isso aqui é 30, é raiz de 3 sobre 2, então vai dar 3, raiz de 3 sobre 2. O y, 3, seno de π sobre 6. Π sobre 6 é 30, então vai dar 3, né? Vezes meio. Então vai dar 3 sobre 2, porque o seno de 30 é meio. Isso quer dizer o seguinte, que o ponto 3 π sobre 6, que é do primeiro quadrante, é equivalente ao ponto de coordenadas 3, raiz de 3 sobre 2 e 3 sobre 2. Todos os dois positivos, primeiro quadrante. Pronto. Tá certo? Tá ok? Simplesmente isso. Tá? Então, você vê que é muito fácil. Não é difícil, não, né? Levar de coordenadas polares para coordenadas retangulares e de coordenadas retangulares para coordenadas polares. Né? É assim que se procede. Tá certo? Agora, o seguinte. O nosso objetivo é transformar funções, né? Tá certo? Transformar funções. Também, né? Porque a gente quer usar coordenadas polares para resolver integrais duplas. Então, por exemplo, se você tem assim, ó, circunferência. Circunferência de centro na origem é sempre assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado, tá certo? Circunferência de centro na origem e raio r. Como é que é isso em coordenadas polares? É só você dizer assim, ó. Não vou chamar de R, não, vou chamar de A, né? O raio é A. Tá certo? Claro que o A é maior que zero, né? Tá certo? Maior ou igual a zero. E o centro aqui, né? O centro é o ponto 0, 0. Perfeito? Então, eu vou ter o seguinte, ó. Meu Deus do céu, rapaz. Deixa eu apagar isso aí. Aí eu vou ter o seguinte, ó. Vamos ver. Pronto, melhorou, né? Ficou legal, não, mas deu uma melhorada boa, né? Então, vamos lá. Então, vamos continuar aqui, ó. Então, significa o seguinte, ó. Você vai fazer assim, ó. Então, você tem assim, ó. Substitui o R, né? Ou então, você sabe que o x ao quadrado mais y ao quadrado é o r ao quadrado, não é isso?
que é igual ao quadrado. Então, como é que você representa uma circunferência de centro na origem e raio A em coordenadas polares? É R igual a A. O que eu estou dizendo aqui? Ó? Se eu colocar lá a variável R, né, de coordenadas polares igual a A, eu estou dizendo que são todos os pontos da circunferência, ou seja, a própria circunferência, de centro na origem e raio A. Mas aí, se o centro não for, aí você vai ter que ver como é que fica, né? Por exemplo, você tem assim, ó, x menos h ao quadrado mais y ao quadrado igual a a ao quadrado. Né? Como é que você representa isso aqui em coordenadas polares? Né? Aqui, ó, o a continua maior ou igual a zero, tá certo? E o centro tem coordenadas h e zero. Perfeito? Aí como é que você faz exatamente esse aqui, né? Aí você vai fazer assim, né? Olha só. Olha a ideia. Olha a ideia. A gente viu o seguinte, né? A gente viu o seguinte, né? Então vou fazer o seguinte, vou fazer assim. Vou fazer assim, acho que dá para fazer assim. É x ao quadrado mais 2x h, mais não, menos, né? Perdoe aí. Menos 2xh mais h ao quadrado. Mais y ao quadrado igual a... O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou substituir aqui, ó, o valor do x, que é r cosseno θ, menos 2r aqui ao quadrado, né? Cosseno θ, mais h ao quadrado, mais 2r seno θ, não tem 2 não, né? Perdoe aí que não tem esse 2. Na verdade, eu coloquei o 2 pensando no quadrado, né? Então, vai ficar r seno θ ao quadrado igual a ao quadrado. Perfeito? Tá ok? Então, o que eu vou fazer? Aqui, ó. Este aqui mais este aqui, ó, dá r ao quadrado. Menos 2r cosseno θ. Ou aqui faltou o h, né? Aqui faltou o h, vezes o h. Então, vai dar 2RH. 2RH. 2RH cosseno θ. 2RH cosseno θ igual a ao quadrado. Né? Esses dois, como eu disse, você vai ficar r ao quadrado cosseno quadrado θ, r ao quadrado seno quadrado θ, coloco o r ao quadrado em evidência, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, aí vezes o r ao quadrado vai dar o r ao quadrado. Tá certo? Bom, eu vou colocar aqui, ó, o r em evidência. Vai ficar r menos 2 h cosseno θ igual a h ao quadrado. Bom, isso aqui é a equação que dá aquilo lá. Ó. Perfeito? A equação que dá aquilo lá. Eu acho que era melhor ter deixado assim, né? Ter passado o a ao quadrado para cá e esse outro para lá, que também dá na mesma, né? Acho que assim fica melhor. Menos a ao quadrado igual a 2RH cosseno θ, né? Outra forma de apresentar. Aqui fica a sua escolha, né? Tá certo? Tá ok? Aqui fica a sua escolha. Tá? Então, aqui é uma outra forma de apresentar a circunferência de centro H. Então, é isso que tem que fazer, é só substituir na equação. Tá certo? E esse é o seu procedimento, tá bom? Então, vamos lá. Tá? Aí, por exemplo, aqui, ó, né? Como é que você exprime que... Essa linha é fácil. A gente já aprendeu que essa linha, ó, é a mesma coisa que R igual a 1. Perfeito? Então, só a linha aqui. Ó. Agora, como é que eu exprimo aqui toda a região? Aí é fácil. Né? Qualquer ponto aqui, né, ó, está uma distância menor que o R e maior que zero
da origem, né? Ó, então, o R varia de 0 a 1. Tá certo? Ó, isso aqui, ó, é só circunferência, R igual a 1. Tá certo? Se você quiser só a linha. Bom, agora, a região, né, o disco todo, né, ó, o R variando de 0 a 1, mas aqui, ó, dá só a distância, não dá os pontos. Como é que eu identifico cada ponto aqui, ó? Aí, ó, cada ponto é identificado como está aqui, né? Ó. Tá certo? Θ variando de 0 até 2π. Tá ok? Tá? Ah, professor, mas se eu quisesse só a metade da circunferência? Se eu, em vez de querer a parte de baixo, eu quisesse só a parte de cima da circunferência, né? A região toda, não só, a região toda, né? A região toda. Toda essa região aqui, ó, só a parte de cima. Como é que eu expresso isso? Veja que qualquer ponto aqui, ó, a distância é menor ou igual que o R maior que zero. Então, o R permaneceria o mesmo. Então, seria só essa parte aqui de cima, né? Então, seria ainda o R variando de 0 a 1, isso não mudou. O que vai determinar eu pegar só os pontos daqui de cima, ó, é a variação do θ. Porque aí eu coloco o θ variando de 0 até π, né? Como eu vou colocar o θ variando de 0 até π, ó, eu só vou pegar os pontos aqui em cima, né? Perfeito? E se eu quisesse a parte de baixo? Aí eu tenho duas maneiras. Né? O R continua a mesma coisa, né? O R continua a mesma coisa, de 0 a 1, tá certo? Aí, para ficar só a parte de baixo, seria de π até 2π. Ou de 0 até menos π, ó, olhando por esse outro lado para cá, né? Seria de 0 até menos π. Também daria só a parte de baixo. Perfeito? Então, ou de π até 2π, ou de 0 até 2π. Menos π daria a parte de baixo. Perfeito? Tá ok? Então, vamos continuar, né? Agora, aqui nesse outro, ó, é a região anular. O que é a região anular? A região anular é o seguinte, eu tenho duas circunferências. Tá certo? Duas circunferências concêntricas, né? Ó, com o mesmo centro. Tá ok? Ó? Aí eu quero expressar essa região aqui, ó. Aqui é o Y e aqui é o X. Como é que você faz? Digamos que aqui o raio é A2 e aqui o raio é A1. Tá ok? Como é que você vai expressar aqui, ó? Aí é fácil. Tá certo? Ó, se você fosse fazer em coordenadas retangulares, você sabe o seguinte, né? Olha como é que ficaria. X ao quadrado mais Y ao quadrado igual a 2, dá essa linha de fora. Tá certo? Se você quer toda a parte interna, né, incluindo a 1, seria o menor igual, tá certo? Mas você quer tirar o A1. Como é que você tira o A1? Aí você coloca x ao quadrado mais y ao quadrado também maior ou igual que o A1, tá certo? Então, ó, é a região da circunferência entre as circunferências de raio A1 e A2. É a região anular. Perfeito? E isso em coordenadas cartesianas, né? Em coordenadas retangulares. E como é que você faria isso em coordenadas polares? Olha só, aí ficou fácil, né? Ah, uma coisa que eu não falei é a seguinte, ó, deixa eu voltar aqui. Ó. Se você fosse escrever essa região aqui em coordenadas polares, né? Ó, eu quero escrever assim, ó, Rθ. Aqui é o R e aqui é o θ. A gente sabe que o maior valor do θ que vai atingir aqui, ó, é 2π. E a gente sabe, ó, que não tem essa outra parte aqui. Deixa eu mudar. Deixa eu mudar aqui, ó. A gente especificou que o R é maior ou igual que zero, então tem só para a direita, e que o θ varia de 0 a 2π. Tá certo? Aqui é o zero. Tá certo? Como é que eu faria essa região que está descrita aqui, ó? Exclusivamente em coordenadas polares? Aí é fácil. Como o R vai variar de 0 a 1, então digamos que aqui é 1. E o θ de 0 a 2π, ó, seria toda essa parte aqui, né? Ó. Seria toda essa parte aqui, né? Ó. A circunferência, ó. Você pegou a circunferência, né? Ó. Aí é que está o segredo, né? Olha só. Lembra que eu vou usar isso para resolver coordenadas polares. Se você for tentar resolver algumas
algumas integrais duplas, onde a região de integração são circulares, a integral vai ficar muito difícil. Porque a região é circular, entendeu? Mas, se você pega essa região circular e transforma num retângulo, né? Olha só, como está aqui, ó, os limites serão numéricos e a forma de fazer, né? Ó, vai ser bem mais fácil, você vai ver. Vai ficar bem mais fácil. Se a região a ser integrada for circular e você transformar para coordenadas polares, que a gente vai já ver como é que faz isso. Tá certo? Agora, olha só. Se em vez de você estiver falando da circunferência toda, tiver o que nós dissemos aqui, ó, só a metade dela, ó, é claro que vai ser a metade desse retângulo, né? Ó, que inclusive eu vou pintar de azul, né? Ó. Então aqui é o π, tá certo? Então, ó, é isso daqui que eu vou representar agora, né? Ó. O R continua variando de 0 a 1 e seria só essa parte aqui de baixo, a metade, né? Tá certo? Transformou esse semidisco, né? A metade do disco, nesse retângulo menor que o inicial, né? Na verdade, metade do inicial. Perfeito? Então vamos lá, é assim, né? Por isso que a integral fica difícil, né? É mais fácil. Agora, a região, vamos voltar aqui para a região anular. Então já entendeu aqui, né? Como é que eu faço ela toda? Em coordenadas polares, né? Aí você vai ter assim, ó, que o x, o r, como é a variação do r, como é a variação do θ. A variação do θ é simples, né? Ó. Eu estou pegando toda a região circular, então provavelmente varia de 0 a 2π. Só que eu tenho que falar só desses pontos que estão na região anular, né? Ó. Então, como é que é a distância desses pontos da região aqui anular? São todos os pontos onde a distância é menor que o A2, mas é maior que o A1. Então, é o R variando de 1 até o A2. Pronto, simplesmente isso. Então, ó, dá exatamente a região anular. Se você fosse pegar em coordenadas puramente polares, né? Aqui o R e aqui o θ, né? Ó, o R varia de A1 até A2. E o θ, normal, varia de 0 até o topo, que é 2π. Então, seria essa faixa aqui, né? Ó. Seria essa faixa. Perfeito? Essa região retangular. Tá ok? Bom, como aqui, ó, quer dizer, você pegou a região anular e transformou numa faixa. Perfeito? Tá ok? Então, vamos continuar. Aqui, ó. Então, aqui, ó, olha aqui o exemplo. Como é que eu faço essa semi-região anular? Ó, o A1 aqui, ó. Tá aqui o A1, que é 1. E tá aqui o A2, aliás, o A1 que é 1 e o A2 que é 4, né? Ó. Então, a ideia é a mesma, né? Ó. Todos os pontos, a distância até a origem, estão entre 1 e 4, tá? Entre 1 e 4. Entre 1 e 2, né? Ó. Entre 1 e 2, né? Entre 1 e 2. Entre 1 e 2. Perfeito? Né? Eu acho que eu cometi um equívoco aqui, mas eu apaguei. Ainda bem que eu apaguei, nem aparece mais, né? Porque eu coloquei assim, ó, eu coloquei o x ao quadrado mais y ao quadrado variando de A1 até A2. O equívoco que eu coloquei é que ele varia de A1 ao quadrado até A2 ao quadrado, perfeito? Porque são as circunferências em coordenadas retangulares, tá? Você me perdoe. Então, aqui vai de 1 a 2, tá ok? Né? O R variando de 1 a 2. Né? Mas a variação do R eu coloquei certo, que era do A1 até o A2. Isso não vai mudar, ó. É do A1 até o A2. Tá certo? E o θ variando de 0 a π, porque é só a metade, né, ó, de cada circunferência, não é? Ó? Tá perfeito? Então, é isso daí. Né? Ó. Então, se você fosse desenhar nas coordenadas puramente retangulares, seria a metade da faixa que a gente fez antes, porque o θ só iria até o π, né? Tá ok? E não até o 2π. Tá certo? Então, agora vamos lá. Agora vamos lá, como é que a gente, dado uma integral em coordenadas retangulares, como é que a gente transforma para calcular em coordenadas polares, né? Como é que a gente vai fazer isso? Tá certo? Tá aqui, ó. Aqui está o retângulo polar, né? Olha aí. Esse é o retângulo polar. Veja que o retângulo polar, se fosse visto em coordenadas puramente retangulares, ou puramente com o R e o θ, né? Ó, digamos assim, esse o eixo do R e esse o eixo do θ, né? Ó,
o R variando de A até B, e o θ variando de alfa até beta. Então, seria esse retângulo aqui. Tá certo? Seria esse retângulo aqui. Ó. Deixa eu desenhar aqui do lado. Eu acho que eu consigo desenhar melhor. Então, aqui de A até B. Esse é o R. E esse aqui o θ, que é de alfa até beta. Então, ó, isso aqui vai ficar assim, né? Ó. Então, seria essa região aqui, né? Ó. Tá certo? Se fosse puramente em coordenadas polares, né? Claro. Tá certo? Mas eu não quero olhar isso dentro das coordenadas polares. Eu ainda quero olhar isso dentro do plano cartesiano. Aí, como é que ficaria dentro do plano cartesiano? Como é que ficaria essa região dentro do plano cartesiano? Aí, vamos lá. O R é a distância até a origem, né? Tá certo? Então, aqui, se fosse pensar em R igual a A e R igual a B, a gente já viu que são circunferências concêntricas, né? De raio A e B. Perfeito? Então, ó, eu posso pensar assim, então, né? Ó. Aqui sendo A e aqui sendo B. Aí seria toda essa faixa aqui, né? Claro, não só isso, né? Eu teria que completar a circunferência, seria a região anular. Mas aqui está dizendo que o ângulo dos pontos varia de alfa até beta. Aí, digamos que essa distância aqui, né? Ó, essa reta, marca o ângulo alfa. Ó, e o alfa é maior que beta. Então, suponha que essa linha aqui, ó, marca daqui até aqui, né? Ó, esse todinho marca o ângulo beta, né? Ó. Qual é a conclusão? Que a região equivalente àquele pequeno retângulo que eu coloquei aqui, ó, é esse pedaço de região anular, né? Que eu estou marcando aqui para vocês verem. Que é exatamente o que a gente estava fazendo antes, lembra? Quando a gente pegou só a metade? O princípio é o mesmo, só que aqui é menos que a metade, né? Ó. Tá certo? A gente pegou só um pedaço. Claro que vai ser só um pedaço de retângulo também, né? Ó. Só um pedacinho do retângulo total, né? Ó. Tá ok? Tá? Ó, em coordenadas puramente retangular, polares, a gente tem um retângulo. Mas olhando dentro do sistema de coordenadas retangulares, né? Ó, o R é a distância de todos os pontos que eu quero ter como solução até a origem, né? E o θ é o ângulo que eles fazem com o eixo X. Aí, quando eu pegar todos os pontos, ó, aí eu tenho essa região aqui, ó. Um pedaço de uma região anular, né? Ó. Perfeito? De circunferências de raio A e B. Tá certo? Apenas o pedaço que fica entre os ângulos formado pelos raios, né, das duas alfa e beta, né? Ó. Os ângulos alfa e beta. São os ângulos que os raios fazem com o eixo X. Perfeito? Né? Ó. Então, seria esse desenho aqui. Ó. Deixa eu apagar agora. Esse desenho aqui. Tá certo? Olha aí. Bom, o meu objetivo é integrar uma região desse tipo, não é? Tá certo? Isso aqui, ó, é no plano XY. Então, isso aqui é a base onde se tomam os limites de integração. Né? E essa região é uma região que é um pedaço de uma região anular. O que eu vou fazer? Eu vou usar o mesmo princípio do Riemann, só que em vez de pegar retângulos
com lados paralelos, eu pegarei retângulos assim, ó. Eu vou dividir, ó, pegando raios, né? Ó, pegando raios, né? Ó, dessa forma aqui, ó. Tá certo? Pegando os raios. E pegando pedaços da circunferência, pegando arcos de várias circunferências, né? Ó, tá certo? Pegando arcos de várias circunferências. É isso que eu vou fazer, ó. Tá ok? Tá, agora eu vou fazer análise só de um pedacinho desse, tá bom? Aí tá aqui, ó, né? Vamos fazer essa análise, olha só. Porque aqui, ó, eu vou querer integrar. Então, ó, isso aqui é a base. Aí lembra que volume é a área da base vezes a altura. Então, eu vou tentar calcular essa área aqui, ó. Como eu estou pensando que esses pedacinhos aqui, ó, de região anular são bem pequenos, eu posso confundir eles com retângulo, né? Ó? Tá certo? Agora, olha só. Eu vou chamar de RI cada um desses raios aqui, ó. Cada um desses raios, perfeito? Cada um desses raios que eu estou colocando, tá bom? E vou chamar de θi, θj, cada um desses arcos. Tá ok? Agora, como é que eu meço esse pedacinho que vai daqui até aqui? Ó? Como é que eu meço isso? Perfeito? Como é que eu meço? Aí eu olho dois raios, né? Eu tenho um raio aqui, ó, para esse ponto aqui, ó, que eu posso chamar de R I menos 1. E esse outro aqui, ó, sempre ó, da origem para cá, eu posso chamar de RI. Como é que eu meço esse tamanho de arco aqui, né? Ó? Aí eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou chamar, ó, essa distância aqui, ó, né, ó, de θi menos 1. E essa outra aqui, né, ó, tá certo? Essa outra de θi, que é para onde está crescendo, entendeu? Então, conclusão. Quando eu pegar esse pedacinho aí, né, ó, que ele é mais ou menos assim, né, ó, veja que eu estou fazendo ele em tamanho maior. Mas se ele for bem pequeno, ele fica bem parecido com um retângulo, né? Ó, sendo que esse pedaço aqui, ó, é θi menos θi não, θj menos 1, tá certo? E esse pedaço aqui, ó, apesar de ele ser meio diagonal, mas ele é dois raios, né? Ó, ele é esse pedacinho aqui, ó, é o R I menos o R I menos 1. Perfeito? Aí como é que eu calculo a área? Se eu chamar esse aqui, ó, de delta RI e esse aqui de delta θj, essa pequena área aí, né, ó, é igual a θ RI vezes que θ é delta, né? Chamando de delta. Delta, é porque é muito... É delta RI vezes delta θj. Dá essa areazinha aí, né? Só esse pedacinho. Veja que eu quero que seja o menor possível, bem pequeno. Então, eu dividi assim em partes muito grandes. Né? Aí eu estou pensando sempre assim, ó, que o I está variando de 1 a M, digamos, né? Eu acho que é isso. Deixa eu só confirmar aqui. Espera aí. Deixa eu ver como é que é a variação aqui rapidinho. Veja que isso está... Vou pensar dessa forma. O I variando de 1 a M e o J variando de 1 até N. Tá certo? Tá? Então, isso aqui vai dar a área desse quadradinho. Tá ok? Tá? Tá certo? Né? Na verdade, não vai dar a área exata, né? Porque eu vou ter aqui, ó, um retângulo, né? Ó, do jeito que eu fiz, eu vou ter esse retângulo aqui, né? Ó. Aí vai ficar faltando esses pedaços. Como é que eu compenso isso? Aí vamos já ver aqui agora, né? Ó. Então, é o que a gente está fazendo aqui, né? Ó. Tá certo? Ah, tá. Outra coisa. Eu vou pegar esse ponto aqui do meio, ó. Esse ponto aqui do meio, porque lembra que eu quero calcular volume? Então, esse ponto do meio para calcular a imagem dele. Né? Quem vai ser esse ponto do meio? Ele vai ter as seguintes coordenadas, olha só.
RI asterisco e θJ asterisco. Como é que eu coloco isso? É como se eu estivesse pegando aqui, ó, a metade aqui dessa distância, com a metade dessa distância aqui, ó. Aí eu estou achando esse ponto aí, ó, que é o R e J, que na verdade é o RI estrela e o θJ estrela. Perfeito? Que é obtido assim, ó. Como ele é metade, metade, é a metade aqui de cada distância dessa, né? Ó. É por isso que ele está tomando assim, né? Ó. Olha aqui, ó. RJ menos I mais RI dividido por 2, θJ menos 1 mais θJ dividido por 2. Né? É justamente o ponto R. O delta θ e o delta R, né? Ó, tá aí direitinho, né? Ó. Logo, a área de R e J, daquele quadradinho, né? Ó, é obtida assim, né? Ó. Aquela área é meio RI ao quadrado θ, meio RI ao quadrado delta θ, né? Ó. Tá certo? Tá ok? É assim que é obtida aquela área, né? Ó. Aí tá aqui, né? Ó. Aí isso aqui é RI mais RI menos 1, RI menos 1, porque é quadrado da diferença, né? Tá certo? Sendo que dividido por 2, né? Aí, como eu estou dividindo aqui por 2, que vai dar aquela área, né? Tá certo? Tomado dessa forma, claro, né? O que vai acontecer? Vai acontecer que este aqui, ó, né? Ó, é o RI asterisco. E esse aqui, ó, é o nosso delta R que foi visto aqui, né? Tá ok? Agora, as coordenadas retangulares do centro R e J são essas daqui, né? Ó. As coordenadas retangulares, né? Porque esse aqui é o X e J e esse aqui é o Y e J, que são as coordenadas retangulares, tá certo? Logo, a soma de rima, né? Normalmente será dada por isso aqui, né? Ó. Se eu quiser achar o volume, né? Ó. É a imagem desse negócio aqui, que é a imagem pela função f de x e j, y e j, que dá altura, lembra, né? Isso aqui dá altura. Aí vezes a área, né? Ó, tá certo? Então, eu tenho o volume de uma região que é assim, né? Ó. Eu tenho o volume de uma região cuja a projeção no chão é essa aqui, né? Ó. Então, na verdade, a gente está calculando o volume de uma coisa assim, né? Ó. Aqui é a tampa, né? Desse negócio aqui, ó, desse chão até esse negócio aqui que tem imagem similar, esse volume que a gente está calculando, né? Ó, como para cada ponto aqui, ó, isso aqui é a função f de x, y, né? Ó, então, para cada x e j, y e j, eu tenho um ponto aqui, então eu cubro a tampa toda. Então, eu tenho, se eu quiser o volume, claro que eu não vou ter o volume exato, eu vou ter um volume aproximado, eu quero o volume exato, tá certo? Tá ok? Então, é obtido dessa forma. Como ΔIJ é este valor aqui, que a gente acabou de ver no slide anterior, né? Então, é assim que eu obtenho volume. O que eu vou fazer? Fazer o M e o N tenderem para o infinito, né? Aí, quando eu faço isso, ó, né? Olha só a ideia. Tá certo? Olha só a ideia. Então, ó, eu quero calcular isso daqui. Aí, todo x e y é dado assim, né? Ó, como a gente já viu, né? Acabou de falar. Aqui o elemento de área, o limite como o m e n tende a infinito. Eu vou chamar essa função aqui, ó, vezes o r, aí aqui eu vou ter delta θ, delta r. Aí vezes o r eu vou chamar de g. Tá aqui ela. E tá aqui o delta r e delta θ. Tá certo? Né? De g, de r e θ, porque ó, as variáveis delas são o r e o θ, né? Ó. Perfeito? Bom, pela definição de soma de rima, isso é integral de alfa até beta, que é a variação do θ, de A até B, que é a variação do R, dr dθ, de G, R, θ. Perfeito? Bom, mas a gente já disse que G, R, θ, né? Ó, é justamente isso aqui vezes o R, né? Ó, então, só substituir de volta. Ó. Tá ok? Então, é isso. Então, é isso, né? Então, a integral de f de x, y dA da região R
é a integral de alfa até beta, integral de A até B, de f de R cosseno teta, R seno teta, R dr dθ. Perfeito? Claro, com os limites todos constantes, né? Obviamente, né? Tá certo? É isso daí, né? Aí vamos ver como é que a gente faz, como é que a gente usa isso para resolver, né? Para resolver algum problema, né? Como f é contínua no retângulo polar, dado por 0, R entre A e B, sendo que o A, como é raio, é maior ou igual que 0, e o θ está entre alfa e beta, eu posso pensar assim, ó, se eu diminuir todo mundo aqui por alfa, né, ó, o alfa beta vai variar de 0 até 2π, beta menos alfa. Tá certo? A ideia é só um ajuste, né, para a gente enunciar realmente o teorema. E como é que eu resolvo isso daí? Ó? Calcule a integral dupla da região R, 3x mais 4y ao quadrado dA, onde R é a região do semiplano superior limitado pelas circunferências x ao quadrado y ao quadrado igual a 1 e x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Olha só, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar isso aqui, ó, primeiro em coordenadas retangulares. E depois eu vou ver o equivalente em coordenadas polares, tá certo? Aí, tá. Só que ele não fez assim, então nós vamos fazer. Né? Então vamos fazer. Ó. Primeiro, como é que seria em coordenadas retangulares? Olha, a base são duas circunferências concêntricas, uma de raio 1 e a outra de raio 4. Então, ó, eu quero fazer a integral a região do semiplano superior limitada pelos círculos. Ah, então é a parte de cima, né? Ó. Semiplano superior é esse aqui, né? Ó. A parte de cima, então é só isso aqui, né? Ó. É a região anular entre as duas circunferências, né? Ó. 1 e 2. Então, ó, é isso aqui, é só essa parte de cima, né? Ó. É aqui que eu vou fazer a integral. Ora, se eu olhar assim, ó, o que eu vou olhar? Se eu for fazer em coordenadas retangulares, eu teria que fazer da seguinte maneira. Olha só. Eu teria que fazer assim, ó. Eu vou dividir em integrais, não. Isso aqui, ó, eu posso escrever assim, ó, y ao quadrado igual a 1 menos x ao quadrado, y igual, como é a parte de cima, é raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Tá certo? A parte de cima da outra é y igual a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado, fazendo da mesma forma, que é esta linha e essa linha. Aí, como é que você faria a integral? Aí você faria assim, ó. É a integral tá certo? Do x variando de menos 2 até 2, a variação horizontal do x. Aí no y, tá variando assim, né? Opa, não é assim não. Então, deixa eu fazer de outra cor que é melhor, que aí vai ficar bem fácil de ver. Eu tenho esse pedaço. Caramba, eu não mudei a cor. Eu tenho esse pedaço aqui, né? Ó. Não dá só uma integral, não. Vão dar 3. Deixa eu apagar aqui. Vão dar 3 integrais. Na primeira integral, ó, o x varia de menos 2 até esse ponto aqui, ó, que é o menos 1. Aqui é 1 e aqui é o 2, né? A primeira integral é essa. Que vai dar esse pedaço aqui, que é só para esse pedaço. Ó, que é de menos 2 até menos 1. Integral. Aqui, ó, é y igual a 0. Aí na vertical até tocar na circunferência maior, que é raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado, de 3x mais 4y ao quadrado, tá certo? Como esse aqui é o y, então é dy dx. Aí mais a outra integral. A outra integral, ó, é de menos 1 a 1 no x, né? Tá certo? Aí no y, ó, tá variando, ó, da circunferência menor até a circunferência maior. A variação vertical, né? Então, é de raiz quadrada
de 1 menos x ao quadrado até a raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Ou 4 menos x ao quadrado. A função é a mesma. 3x mais 4y ao quadrado, dy dx. Aí mais, eu vou colocar outra aqui em cima, tá? Porque tem mais essa, tá? A integral, aí de 1 a 2, aí essa vai ser similar a essa daqui, ó. Na verdade, assim, ó, como esse tamanho aqui é exatamente igual a esse, bastava multiplicar essa por 2. Pronto. Tá certo? Bastava multiplicar por 2. Tá ok? Né? Bastava multiplicar por 2. Tá? Então, seria isso, né? Ou mais a integral de 1 a 2, né? Aí essa parte interna seria a mesma, né? De 0 até raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Só ia mudar aqui, ó, que seria de 1 até 2, né? Tá certo? A outra. Como a região é a mesma do volume, então bastava multiplicar por 2. Seria também uma outra forma de fazer. Tá ok? Bom, só que fazer isso seria muito complicado, né? Como você vê, deram 3 integrais. Aí o que é que você faz? Você pega essa mesma região e transforma em coordenadas polares. Que seria essa região aqui, né? Aqui 1 e aqui 2. Então, claramente, ó, o raio vai variar de 1 a 2. E o θ, como é só a parte de cima, de 0 até π. Tá certo? Aí como é que ficaria a integral? A integral de 1 a 2, né? Integral de 0 a π. Tá, agora esse aqui, ó. Como eu estou mudando para coordenadas polares, esse aqui também muda para coordenadas polares. Então, vai ficar 3r cosseno θ mais 4r ao quadrado seno ao quadrado θ. Por quê? Porque o y é r seno θ. Como está ao quadrado, r ao quadrado seno ao quadrado. Aí, vezes o elemento de área aqui, ó, é o elemento de área que a gente viu lá, que é o r, aí dr, dθ. No caso aqui, ó, como esse aqui é o θ, então vai ficar r dθ dr. Porque eu inverti. Tá certo? Ó, esse aqui é o r, a variação do r, e esse aqui é a variação do θ. E como eu inverti, né, ó, é dθ dr. Essa é a integral a ser resolvida, né? Ó. Então vai dar 3r ao quadrado cosseno θ mais 4r ao cubo seno ao quadrado de θ dθ dr. Perfeito? E é isso que nós vamos ter aqui, né? Ó. Como eu lhe disse, ó, 3r cosseno θ, tá? Só que ele colocou o r dentro, né? Nós fizemos diferente. Nós fizemos integral de 1 até 2, integral de 0 a π, de 3r cosseno θ mais 4r ao quadrado seno quadrado θ, r dr dθ. O dθ, no nosso foi o contrário, no nosso foi a ordem inversa. O que nós fizemos lá foi a ordem inversa, dθ dr. Resolvendo essa ou essa, o resultado é o mesmo, né? Como a gente já viu antes para coordenadas retangulares, tá certo? Ok? E você nota, ó, que aqui não tem raízes, né? Ó. Só isso é um achado para resolver. Ó. Porque quando você for integrar em relação a θ, ó, você vai só integrar cosseno e seno quadrado, que é simples. Ou quando você for integrar em relação a r, você vai multiplicar o r aqui, ó, aí vai ser r à quarta sobre 4, e aqui r ao quadrado, r ao cubo sobre 3. Pronto, né? Então, a integral vai ficar fácil. Aí você pode fazer. Isso aí eu vou deixar como tarefa para os senhores. Tá certo? Deixando como tarefa para os senhores, você vai encontrar, ó, aqui está a solução. Aí, se você tiver dúvida, você entra em contato. Aqui é a solução. Perfeito? Se resolve daquele jeito que eu coloquei ou desse jeito, o resultado é o mesmo. Tá bom? Ok? Tá? Ó, para resolver essa integral aqui, ó, do seno quadrado de θ, é melhor você fazer assim, ó. É meio menos meio cosseno de 2θ. É melhor substituir esse por esse. Tá certo? Porque o seno quadrado de θ é igual a isso. Fica mais fácil, ó. A integral vai ser simples. Se você continuar com o quadrado, você vai ter que fazer por partes. Assim não, ó. É por substituição simples. É isso que você faz. Tá bom? Determine o volume do sólido limitado pelo plano z igual a 0 e pelo paraboloide 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado.
A gente sabe que o paraboloide, ó, ou ele é virado para cima ou para baixo. Nesse caso, ó, como os coeficientes do x e y são ambos negativos, né? Ó, ou ambos seriam positivos ou ambos seriam negativos. Ambos positivos virado para cima, ambos negativos virado para baixo. Então, a ideia é essa aqui, ó. Paraboloide emborcado, né? Se esse aqui for o eixo Z, esse aqui for o Y e esse aqui for o X, esse aqui é o 1, né? Ó, quando o X e Y é 0, a imagem é 1 aqui, ó. Tá certo? Agora, quando o Z é 0 e o Y é 0, o X é 1 ou menos 1, vou colocar aqui só 1, e quando o X é 0 e o Y e o Z é 0, aí vai dar o Y1 também, ó. Então, aqui, ó, é a circunferência, né? Aí eu estou vendo a região de integração é essa aqui, ó. A região de integração é justamente essa, né? Ó. Uma circunferência de raio 1 e centro na origem. X ao quadrado mais Y ao quadrado menor ou igual que 1. Essa é a região de integração. Né? Colocando aqui em coordenadas polares, né? Isso aqui vai dar um volume, claro. Vai ser a integral. Aqui o R, ó, raio 1, então varia de 0 a 1. E o θ? Como é toda a extensão aqui do disco, né? Ó, varia de 0 até 2π. Então, vai ser integral de 0 a 1, integral de 0 até 2π, tá certo? Ó, agora aqui, ó, 1 menos x ao quadrado mais y ao quadrado. Tenho que transformar também a função em coordenadas polares. Isso aqui é o r ao quadrado. Vai ficar 1 menos r ao quadrado. Vai ficar 1 menos r ao quadrado. Como esse aqui é o θ, r dθ dr, né? Perfeito? Ah, podia ser diferente? Podia ter diferente. De 0 até 2π, integral de 0 a 1, de 1 menos r ao quadrado, r dr dθ. Pode ser assim também, tanto faz. Ou podia ser até assim, ó. O volume é igual a 4 vezes a integral de 0 até π sobre 2, que é só 1/4, né? Ó. Integral de 0 a 1 de 1 menos r ao quadrado, r dr ou dθ. É exatamente isso. Você podia fazer assim também, sem nenhum problema. 0 até π sobre 2 é 1/4 da circunferência. Então, multiplica por 4 e dá o resultado. Né? Então, pode ser desse modo ou desse modo. Daí, as contas eu vou deixar a critério dos senhores, tá certo? Para fazer. Tá ok? Então, vamos continuar. Aqui, ó. Perfeito? Como eu lhe disse, né? Ó. Tá ok? Tá? E aqui tá bom que tá resolvido já, olha só. Né? Aqui é R e R ao cubo, né? Tá certo? Né? Ó, como são duas, eu posso separar com aquele teorema que a gente fez, né? Ó, quando eu posso separar as funções, né? Ó, então, a integral de 0 até 2π dθ e a integral de 0 a 1 r dr. Essa aqui, ó, vai dar 2π, tá aqui. E essa aqui eu tenho que resolver. R ao quadrado sobre 2, R ao quadrado sobre 4. 0 a 1. Vai dar 2π, meio menos 1/4. Meio menos 1/4 é 1/4. Então, isso vai dar π sobre 2. Perfeito? Não, como isso aqui, a função está toda acima do eixo, isso aqui é um volume. Então, você pode até colocar a unidade de volume se quiser, porque isso é um volume, neste caso. Tá certo? Regiões mais complexas, né? Ó, vamos lá. Agora, veja que aqui, ó, nesse pedaço, ó, já não é um semicírculo, é uma função, outra função, né? Ó, o que é que vai mudar aqui? Ó? Vai mudar que o θ vai continuar ainda variando de alfa até beta, mas o R vai variar desta função, né, ó, até esta função, né, ó, que vai ser H1 θ até H2 θ. Pronto, simplesmente isso. Exatamente como antes, né, ó. Só mudou a forma de olhar a região. Tá ok, ó? Então, a ideia é essa, né, ó. Tá aqui, ó. Perfeito, ó. Se F é contínua em uma região polar da forma, né, ó, o θ variando de alfa até beta e o R variando de H1 até H2, então, a integral
dupla da região D, ó, é a integral de alfa até beta, integral de H1 até H2. F de R cosseno θ, R seno θ, ó. Não esqueça que sempre tem que multiplicar o R pelo dr dθ ou dθ dr, tanto faz. Tá certo? Mas tem que ter esse R multiplicando a função. Tá certo? Você não pode deixar, né? Use a integral dupla para determinar a área contida em um laço de rosácea de 4 pétalas. Tá ok? Aí vamos lá. Primeiro, seria bom a gente desenhar. Agora, aqui a gente vai desenhar em coordenadas retangulares, né? Ó. Tá aqui, ó, em coordenadas retangulares, ó. Esse aqui é o x e esse aqui é o y, né? Como é que eu obtenho isso daqui, ó? Aí vamos fazer assim, ó. Vamos pegar o θ, né? A gente sabe que o θ, vamos pegar o θ, vamos pegar o 2θ variando de 0 até 2π. Se eu dividir aqui todo mundo por 2, eu acho que cada laço vai dar assim, né? Ó. Até π. Eu acho que é isso, quer ver? Eu acho que vai ser isso. Então, vamos pegar assim, né? Então, vamos dar valor aqui, ó. Aqui o θ e aqui o r. Vamos dar valor aqui. Ó. Então, olha só. Quando o θ for 0, vai dar cosseno de 0, vai dar 1. Vamos pegar como ele pegou aqui, ó, de menos π sobre 2 até... Vamos pegar de menos π sobre 2 até π sobre 2. Né? Para dar o do 0 a π. De menos π sobre 2, ó, se eu somar todo mundo aqui por menos π sobre 2, vai dar de menos π sobre 2, menor ou igual que θ menos π sobre 2, menor ou igual que π sobre 2. Eu posso pensar a variação de menos π sobre 2 até π sobre 2 direto, sem nenhum problema. Tá certo? Então, vamos lá. Vou colocar aqui menos π sobre 2. Tá certo? Bom, menos π sobre 2 vai dar cosseno de menos π, então é menos 1. Vai dar o ponto menos 1. Não, aqui eu estou fazendo de maneira terrível, né? Fazendo de maneira terrível, né? Tá? Vamos fazer assim. Deixa eu fazer dessa outra maneira aqui, que eu acho que vai ficar claro. Vamos fazer assim. Eu errei lá, né? Porque o cosseno de menos π sobre 2 dá positivo, né? Certo? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Aqui vai ser o θ e aqui vai ser o r. Então, eu vou ter menos π sobre 2. Tá certo? Aí eu vou ter menos π. Cosseno de menos π é 1. Tá certo? Porque é função par, né? Vou pegar aqui, ó, menos π sobre 4, que é a metade desse, né? Então, vai dar menos π sobre 4, vai dar menos π sobre 2, vai dar 0. Pegar 0, vai dar 1 de novo. Tá certo? Se eu pegar π sobre 4, vai dar π sobre 2, vai dar 0 de novo. Tá certo? Aí, se eu pegar o π sobre 2, vai dar π, né? Vai dar π, aí seria menos 1, né? Tá certo? Aí aqui que está o problema, né? Menos π, cosseno de menos π como cosseno de π, ó. Mas isso é raio, eu vou colocar 1. Você vai já entender por quê. Tá certo? Tá ok? Então vamos lá. Porque, na verdade, aqui é a distância, né? Tá ok? Então vamos lá. Menos π sobre 2 é esse ângulo aqui, ó. A imagem dele é 1. Então, a distância até a origem é 1. Então vai ser aqui, né? Se aqui for 1, vai ser aqui. Ponto menos 1, né? Que a distância é 1. Perfeito? O R é sempre positivo, não esqueça. Tá certo? Então vamos lá. Aí o outro. Menos π sobre 4. Aí menos π sobre 4 é aqui, né? É esse ângulo aqui, né? Tá certo? Mas a distância é 0. É essa aqui, né? Eu tenho que pegar mais pontos, que eu não vou conseguir ver, não. Tá certo? Tem que pegar mais pontos. Vamos já ver por quê. 0, né? Quando o θ é 0, a imagem, a distância é 1.
Então, ângulo, aí, de novo, ó, é como se fosse aqui, assim, né? 1 aqui, né? Perfeito? Tá certo? Vou pegar mais pontos. Vou pegar π sobre 8. Eu acho que vai funcionar, π sobre 8. π sobre 4 é 0 de novo, volta a ser aqui. Aí π sobre 2 é 1 aqui, né? Então, se eu pegasse aqui, ó, se eu pegasse o π, né, vai dar aqui, né? E vai dar menos 2π, a distância é 1, então vai dar aqui. Ó. Então, ó, eu preciso saber o que acontece aqui no meio, né? Ó. Vamos já ver. Tá? Então, vou pegar assim, ó. Vou pegar π sobre 8. Né? Se fosse π sobre 8, daria o quê? Menos π sobre 8. Não, menos 3π sobre 8. Menos 3π sobre 8 daria menos 3π sobre 4. O cosseno de menos 3π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, né? Tá certo? Menos raiz de 2 sobre 2. Mas tem que ser, é distância, então é raiz de 2 sobre 2. Então é esse aqui, ó. Raiz de 2 sobre 2 é mais ou menos a metade do 45, π sobre 8, lembra? Então é mais ou menos 45, é bem aqui, ó. Tá certo? Aí quando eu pegar o menos π sobre 8, vai dar o mesmo valor para o raio, né? Só que aqui. Só você fazer a continha, né? Por causa do ângulo, né? Aqui é o menos π sobre 8. A distância é... Esse aqui, ó, tem que ser a mesma distância aqui, né? Vou colocar uma outra circunferência assim, ó. Vai dar sempre a mesma distância, né? Nos múltiplos de π sobre 8, vai dar sempre aqui. Tá certo? Aí tá. O outro, aí o π sobre 8 positivo é mais ou menos aqui, né? Então vai dar mais ou menos aqui, ó. Que é o raiz de 2 sobre 2. Tá certo? Aí no π sobre 4 tem o 0. Aí no outro, que é o 3π sobre 8, né? Ó, é mais próximo aqui, aí vai dar aqui. Tá certo? Aí como é que vai ser? Como é que eu vou ligar? Aí eu vou ligar assim, ó. Deixa eu fazer azul aqui. Cadê? Azul. Então, o gráfico vai ser esse aqui, ó. Tá certo? Vai ser esse aqui, ó. Esse mesmo desenho repetido aqui, né? E o mesmo desenho repetido aqui, né? O meu não está muito bom, ele tem que ser exatamente idênticos, né? Só que assim, né? Aí o outro aqui de novo. Lembra que nos múltiplos de π sobre 8 sempre vai dar o mesmo valor, né? Então vai ficar assim, né? Aqui já aquele 1 ficou um pouco pequeno, né? Mas a ideia seria mais ou menos essa, né? Do gráfico. Tá certo? Tem que ser o mesmo desenho igual. Por isso que o nome é rosácea, tá certo? Tá aqui, ó. Olha só. Perfeito? Aí, ó, aquele ponto lá que eu coloquei bem pequenininho, na verdade, acho que ele seria mais aqui, porque raiz de 2 sobre 2 é 0,7, né? Então, seria o ponto mais ou menos aqui, ó, no π sobre 8. Né? Então, seria, se eu pegar uma circunferência aqui, ó, seriam todos esses pontos. Né? Aí só mudaria a posição, que aqui seriam os múltiplos de π sobre 8. É claro que alguns múltiplos de π sobre 8 dariam π sobre 2 e π sobre 4, né? Mas os outros não, né? Aí dariam esses pontos que a distância é mais ou menos 0,7 da origem, né? Tá certo? Então, ó, do jeito que a gente fez, ó, π sobre 2 deu aqui. Aí o π sobre 8, esse aqui, né? Aí vai dando esses pontos aqui, até chegar no π sobre 4, que é 0. Aí depois vai aumentando aqui, ó, do 0, do menos π sobre 4, até chegar no π sobre 8 de novo, aí vai e tal. Aí vai formando isso. Perfeito? Né? Em coordenadas, claro, cartesianas, né? Está transformando para coordenadas cartesianas, sempre transformando, olhando daquele jeito, né? Então é isso. Tá ok? Bom, aí olha só. Deixa eu ver. Usa a integral dupla para determinar a área contida em um laço de rosácea, só um laço, né? Se ele quer só um laço, é por isso que ele marcou só esse, porque ele quer só aqui, né? E só aqui a gente viu também, ó, que varia de menos π sobre 4 até π sobre 4 θ. Tá certo? Agora, como varia o R? Aí o R varia de 0, né? Ó, porque tem ponto que é aqui no 0, até o R que a gente viu, que é o cosseno de 2θ. É assim que é a variação do R. Perfeito? Aí vão dar todos esses pontos aqui, ó. Né? A igualdade da fronteira.
né? E o menor dá todos os internos. Tá certo? Perfeito? Todos os internos, né? A ideia é essa. Né? Aí, por isso que ficou essa região aí, né? Tá certo? Aí, daí é só fazer, né? Tá ok? O R variando de 0 até cosseno de 2θ e o θ variando de menos π sobre 4 até π sobre 4. Variação do R, variação do θ. Perfeito? Daí, ó, de novo, eu posso fazer como antes, né? Ó, integrar aqui, ó, e aqui vai dar π sobre 2, tá certo? Só que ele não fez assim, mas aqui vai dar π sobre 2 vezes o resultado desse. Ele fez como se fosse integral dupla normal, resolvendo primeiro a interna, que é r ao quadrado sobre 2, tá certo? De 0 a cosseno de 2π. Substituiu, tá certo? Aí, ó, cosseno quadrado de 2π, você pode escrever assim, ó. Lembra que a gente falou que o cosseno de quadrado de θ, né? Ou o seno, né? Ó, a gente pode escrever assim, ó, meio mais meio cosseno de 2θ. Meio, aí menos meio cosseno de 2θ, como eu já havia dito. Como eu quero o cosseno ao quadrado de 2θ, você só faz adaptação, é meio mais meio. Veja que esse aqui, ó, esse aqui é o dobro desse, então vai dar 4θ, cosseno de 4θ. Tá certo? Então é melhor você integrar esse aqui, ó. Tá ok? Aí esse meio eu pus em evidência, multipliquei por esse outro meio, deu 1/4 de menos π sobre 4 sobre 4, 1 mais cosseno de 4θ. Né? Então isso aqui vai dar 1θ mais 1/4 seno de 4θ. Tá aqui, ó. Faz a substituição. Né? Ó, substituindo aqui vai dar 1/4. Substituindo primeiro π sobre 4. π sobre 4 mais 1/4 seno de θ, menos. Agora, substituindo menos π sobre 4. Menos π sobre 4. Mais 1/4 seno de menos π. Tá certo? Bom, esse aqui é 0 e esse aqui é 0. Aqui é π, né? É π. Esse aqui é 0 e esse aqui é 0. Tá certo? Aí π sobre 4 mais π sobre 4 dá 2π sobre 4, que é π sobre 2, vezes 1/4 π sobre 8. Pronto. Simplesmente isso. Maneira bem simples. Então, era isso que a gente tinha por hoje. Na próxima aula, a gente já vai entrar em integral tripla, falou? Então, estejamos todos preparados e até lá.